Oi, Miglis! Antes desse episódio começar, devo explicar para vocês que quando eu tive a ideia de fazer o Famosos Conselhos, tinha um piloto, né? O piloto é um primeiro episódio que a gente grava para entender como é que vai ser a dinâmica do programa. E é óbvio que eu quis chamar a minha mãe, Glê, que eu carinhosamente chamo ela chama Blenda, ela é psicóloga. E eu falei, mãe, você tem que vir no Famosos Conselhos falar sobre narcisismo, que eu acho que é um assunto que muita gente se interessa, pouca gente conhece a fundo e você pode dar um aulão. E aí, despretensiosamente, sentamos aqui, conversamos, vocês vão ver que o cenário é diferente. A gente estava testando ainda o Famosos Conselhos e não podia ser ninguém mais, ninguém menos que minha mãe, que eu me sentia muito à vontade com ela. Só que assim, gente, deu um aulão maravilhoso de narcisismo. Ela explicou várias coisas importantíssimas da nossa vida, ficou incrível. E a gente sabe que esse é um famoso conselho que você vai usar na sua vida. Então, bem-vindos ao nosso episódio 3, com Blenda, minha mãe, sobre narcisismo. A gente acha que o narcisista tem uma alta autoestima. Nossa, a pessoa se acha, né? Tem uma autoestima lá em cima. De modo geral, não. De modo geral, o que está por trás ali é uma pessoa insegura, é uma pessoa com medo, é uma pessoa medrosa, é uma pessoa que tem ressentimento, que tem raiva, que tem inveja. Essa é uma outra característica do narcisista mais patológico, que ele acha que todo mundo inveja ele. Todo mundo quer ser como ele, se acha o máximo, se acha incrível. Ele precisa de aplauso, ele precisa de audiência. Ele precisa que as pessoas olhem para ele. E a vulnerabilidade dele vem de que quando isso não acontece, o mundo cai. Oi, Miglis! Esse é o Famosos Conselhos, o meu novo podcast, um lugar onde a gente vai xeretar a vida das nossas convidadas e também das pessoas que vão mandar histórias pra gente. Isso mesmo. Se você tem alguma dúvida, alguma dor, um questionamento, quer um conselho, manda pra gente. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui no podcast, que é a minha mãe. Oi, mãe! Oi, filha! Estamos aqui juntas, de novo. A vida toda, né, mãe? Sempre. Nossa, sempre. Essa mulher Faz tá comigo. 38 anos, né? Não conta. Faz. Minha mãe, gente, só pra vocês terem uma ideia, claramente está comigo desde que eu nasci, obviamente. Mas essa mulher não largou minha mão nem um minuto da vida. Minha super amiga, companheira. Me vê nos momentos ruins, né, mãe? Quando eu tô chata, que é pouco. Quase nunca. Quando eu tô legal, quando eu tenho problemas, sempre me ajudou muito. E eu chamei minha mãe aqui porque ela é psicóloga, psicanalista, certo, mãe? Sim. Há quantos anos? Eu tô na clínica como psicóloga há 40 anos. Faz agora, o mês que vem. Ah, é pouquinho. Pouquinho. Tranquilo, não sabe, né? Só fiz isso a minha vida toda, não fiz outra coisa. A sua vida toda, mãe, foi escutar questões, questionamentos, problemas de pessoas e tentar ajudá-las. Sim, sempre. Sempre meu objetivo é esse. Esse videocast que chama Famosos Conselhos, mãe, que é um lugar onde a gente aconselha pessoas. Se for ruim o conselho, a pessoa vai, segue a vida. Se for bom, segue a vida também, mas com um pouquinho de bom senso, de dica, sei lá, de alguma coisa que pode dar uma luz aí no caminho das pessoas. Sim. Hoje o nosso assunto, ele ficou muito famoso nas redes sociais. Ele viralizou muito. É um assunto que eu acho que as pessoas têm muita curiosidade, né, de saber mais sobre. Porque, claro que as redes sociais são maravilhosas, mas a gente vê muita coisa que não é maravilhosa, né? Umas teorias, umas coisas que a pessoa tirou ali do bolso. E a gente fica um pouco confuso quanto aos conceitos, o que é realmente. Que é o tal do narcisismo. Uhum. Você já abriu lá seu TikTok, seu Instagram e tava a galera falando, né? Sim, tem bastantes especialistas em narcisismo. E eu sinto que o narcisismo é um tema super importante da gente aprofundar, até porque na internet meio que tudo vira aquilo, né? Ah, então se a fulana deu um passo pra esquerda, narcisismo, passo pra direita, narcisismo, falou não sei o que, narcisismo. Então a gente precisa, obviamente, limpar um pouco esse conceito para as pessoas entenderem de uma forma mais clara, né? E a gente também poder aconselhar nossos convidados, nossas miglis que vão mandar histórias. Mas mãe, começando por você, me conta sobre você, porque eu sei tudo, mas a galera não. Então conta aí pra gente como que começou a psicologia na sua vida, quem é você? Bom, eu não tinha planos de ser psicóloga, eu tinha planos de ser médica. Desde muito criança eu queria ser médica e professora, né? E aí eu fiz um vestibular para medicina em Recife, eu morava em Recife. E entrei na faculdade de medicina, cursei 1 ano. E nesse período
que eu estava fazendo a faculdade de medicina, eu namorava seu pai. Já namorava ele, que namora há muito tempo com ele. E ele veio para São Paulo e eu fiquei em Recife. Já tinha 19 anos, ele tinha 21, ele estava aqui em São Paulo. E ele resolveu que a gente tinha que casar. E, claro, eu aceitei, porque achei muito bom Claro, a você possibilidade, falou, de vir para São Paulo. Mas aí tinha a questão da faculdade, que era um sonho da minha vida, e que eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Eu tentei várias vezes transferência, não consegui, e aí eu resolvi entrar num cursinho. E quando eu estava lá fazendo cursinho, eu conheci uma mulher, que ela tinha 50 anos na época, eu tinha 19. E aí ela era psicóloga, mas ela estava fazendo uma transição de carreira, ela estava fazendo vestibular para direito. E a gente normalmente ficava juntas, e ela ia me contando um pouco da psicologia. E eu fui me interessando, eu falei, nossa, interessante isso aí. Aí ela disse, pois é, o que você acha? Eu falei, eu acho que eu vou fazer um vestibular para psicologia, né? E tinha um vestibular no meio do ano. Eu falei, eu vou fazer, se eu passar, passei, e vamos ver, qualquer coisa eu paro, volto, não tem problema. Aí eu passei num curso de psicologia, comecei a ficar encantada. Eu nunca imaginei, né, fazer psicologia de jeito nenhum. Freud te pegou de jeito. Nunca teve nos meus planos. Sim. E aí eu comecei a me encantar. Eu sempre digo que a psicologia, para mim, foi uma grande mãe, né? Foi uma grande mãe. Não foi somente uma formação profissional que eu tive. Eu tive uma formação como pessoa, porque eu fui amadurecendo, eu fui aprendendo muitas coisas sobre crianças, sobre família, sobre várias coisas, sobre filosofia, sobre antropologia. Então, a psicologia, eu devo muito a ela, porque ela me formou como pessoa. Desde que eu entrei na faculdade de psicologia, eu entendi que eu tinha que começar a fazer terapia. Então, eu faço até hoje terapia, quer dizer, com os meus 5 anos da faculdade, com os 40 que eu tenho formada, faz 45 anos que eu nunca deixei, de alguma maneira, estar atrás do meu autoconhecimento e tentando averiguar as coisas, que é uma coisa que eu gosto muito e acredito muito, e não acredito na possibilidade de alguém ser um bom psicólogo se não esteja afinado com as suas dificuldades também, né? Com os nós que a gente tem. O Freud diz que um psicanalista ele não vai além dele próprio, né? Quer dizer, quanto mais você se conhece, dissolve seus nós, mais condições você tem de ajudar as pessoas que te procuram, porque às vezes há coisas que batem na gente, não é? E que são engasgos da gente também, que a gente não consegue avançar. Então, a psicologia e depois a formação em psicanálise, depois doutorado, mestrado, doutorado, tudo isso, para mim, teve um peso muito grande de formação humana, de pessoa que eu sou. Sim. Né? Isso fez uma diferença muito grande. E eu acho que eu fiz uma boa escolha. Sem querer, eu fiz uma boa escolha. E aí você não sentiu saudades da medicina? Não, eu não senti saudades da medicina. Durante a faculdade, eu sentia um pouco de saudades de medicina. É porque você estudou muito, né, para entrar na faculdade. Eu estudei muito. E na faculdade de psicologia, a gente estuda muito psicopatologia, que é uma parte da psiquiatria. Então, eu pensava comigo, se eu fosse médica, eu poderia ser psiquiatra e psicoterapeuta. Se eu sou psicoterapeuta, eu não posso ser psiquiatra, porque eu precisaria ser médica. Então, eu senti algumas vezes falta para dar uma formação mais completa, que eu tivesse mais outras habilidades. Mas, enfim, eu também não me dispus, poderia ter me disposto a fazer a faculdade de medicina, mas não me dispus. Aí também fui tendo filhos durante a faculdade. Isso é importante, né? Lembrar, né? Que enquanto você fazia tudo isso, você teve 3 filhas em, sei lá, 4, 5 anos? Porque eu tive a Carol, que inclusive hoje é aniversário dela. Eu tive a Carol em 1981, depois eu tive Gabi em 1984 e você em 1986. Em 1986 eu já estava com 1 ano e meio de formada. Mas todas vocês nasceram nesse caldo aí de formação, de faculdade, porque então eu não parei. Pode dizer que eu, a mais nova, nasci quando você já estava melhor, ou seja, eu fui mais privilegiada. Eu acho que sim, mas eu acho que eu estava mais amadurecida como mãe. Embora eu era muito nova, né? Eu tinha 26 anos quando eu fui sua mãe, 26 anos, você já tinha 3 filhas. 3 filhas. Agora a gente vai falar nesse programa sobre, claro, relações familiares e você é uma especialista nisso, né? Você atende muitas famílias, casais. E dentro da nossa família, você também sempre foi uma pessoa que fazia muito essa autocrítica como mãe. Acho que até
over às vezes, de se criticar o que eu poderia ter feito melhor, aonde eu tô errando e tal, que eu acho que é um perfil bem diferente do que a gente vai falar hoje, né? Sim. E também de aprofundar as relações familiares pra gente, como filho, se conhecer também e entender essas profundidades do ser humano, que são muitas, né? E as relações familiares, elas fazem maravilhosos feitos nas nossas vidas ou altíssimos estragos, né? E a gente vai falar sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco sobre como é importante, né, a gente entender de onde a gente veio. Mesmo se a nossa família não seja aquela família que a gente sempre sonhou, que a gente sempre se sentiu, né, pertencente. Mas como é importante a gente ter essa noção de que as relações familiares, elas são um reflexo de tudo que a gente escolhe nas nossas vidas e como a gente se desenvolve como ser humano, né? O núcleo familiar, o lugar da onde você vem, mesmo que você dele tenha que partir. Porque às vezes há grupos familiares que são absolutamente antagônicos ao desenvolvimento, mas de qualquer forma a família sempre vai estar presente mesmo quando ela é ausente. Exato. Sempre. E é muito importante que a gente conte a história da gente, da onde a gente veio, quem são os nossos pais, quem foram esses pais na vida da gente, como foram as famílias dos nossos pais, né? Existe um psicólogo americano, que eu não vou lembrar o nome dele agora, eu estava ouvindo ele um dia desses, ele estava dizendo uma coisa que eu concordo com ele, né? Criança, quando nasce, ela traz tantas coisas, características dela, aspectos genéticos, o ambiente, a família, a cultura, o momento que aquele lugar está, que dificilmente a gente sabe o que vai ser essa criança mais para frente. Porque são tantas variáveis que você não tem como prever muitas coisas. Então ele sempre diz, os pais acham que eles constroem um filho. E ele diz, não, um pastor não constrói uma ovelha, não faz uma ovelha. Um pai e uma mãe não faz um filho, no sentido de construir quem eu quero, o que eu quero para essa pessoa. Mas eles orientam e favorecem ou não o desenvolvimento. Mas eu acho que a gente saber de onde a gente veio, né? As origens da gente talvez para mim é uma das coisas fundamentais do autoconhecimento, né? E mesmo que você se entristeça muito, né? Sofra muito, se decepcione muito e olhe e diga, puxa, eu não queria ter vindo daquele lugar, daquelas pessoas e ter tido a influência daquelas pessoas. Não interessa, essa é parte da história da sua vida. E é por causa disto que você vai poder fazer as suas transformações. Então eu sempre digo que na dor contém a cura, contém a possibilidade de você encontrar recursos, né? Então é muito importante essa questão da gente entender essa história. Existem pediatras, psicanalistas infantis, estudiosos do desenvolvimento infantil, que eles dizem, né, que existe aquilo que eles chamam dos primeiros 1000 dias da criança, que vai desde a gestação até os 2 anos, mais ou menos, e eles dizem que ali é um período de grande impacto do ponto de vista de desenvolvimento físico e psicoemocional. E você, uma mulher nordestina, né? Porque você nasceu no Rio Grande do Norte, Natal, mas muito pequenininha, você já foi morar em Recife. Sim. E você é filha de uma mãe que é pernambucana e de um pai que era italiano e que imigrou, né, para o Brasil. Sim. Quais são as suas referências de raízes e o que você conseguiu trazer para sua vida, de bom ou de ruim, dos seus pais? As minhas referências de pai e de mãe, eu considero que são muito fortes, assim. Eu tive uma presença muito forte de pai e mãe na minha vida. Nem sempre fácil, nem sempre presenças muito fáceis. Meus pais eram pessoas que trabalhavam muito, né? Eram muito pobres, trabalhavam muito. Então eu cresci vendo minha mãe e meu pai batalharem muito. Quer dizer, eu vi desde o momento que eu lembro que eu vi, né? Mas eu era muito bebezinha e eles já trabalhavam muito. Então, a referência, né, de trabalho, principalmente, de luta, de você não desistir, de você fazer, isso era uma marca muito forte deles. Meu pai era um imigrante que deixou tudo para trás e veio para o Brasil. Os imigrantes trazem isso, né? Essa resiliência, essa persistência. E a minha mãe era de Natal. Então, essa questão da família, do lugar da família, do lugar do pai e da mãe como figuras importantes, modelos, isso foi muito forte na minha vida, né? E interessante, porque os meus pais, eles não eram muito exigentes com o estudo,
né? Até porque eu gostava de estudar, minha irmã também, o outro também. Meus pais não davam muita bola, assim, se você vai tirar 10, 9, se você vai ser o primeiro da classe. Mas os meus pais tinham uma preocupação muito grande se a gente ia gostar de trabalhar. Porque eles diziam que trabalhar, eu vi isso do meu pai, eu acho que tinha 11, 12 anos, eu não entendia nem a palavra, depois que eu fui entender, né? Mas ele falava assim, o trabalho dignifica o homem, né? Como meu pai era um homem muito católico, e minha mãe também, a questão, eles tinham uma ética do trabalho como alguma coisa muito sagrada, muito importante. É isso que vai te dar pertencimento. Ele não usava essa palavra, mas era assim. Então, eles eram muito exigentes. O meu pai, principalmente ele, tinha esse princípio, né, do trabalho como algo que dignifica, que dá pertencimento. E apesar de eu ser uma pessoa criada no Nordeste, com um pai italiano, os italianos também são muito machistas, né? Toda uma cultura machista, enfim. Mas eu, de verdade, não tive essa... Pelo contrário, os meus pais diziam, você precisa trabalhar, você tem que trabalhar, né? Você tem que se formar, estudar, mas tem que trabalhar, tem que ganhar seu dinheiro, você não pode depender, quer dizer, era muito interessante, porque tinha uma mensagem de que é importante casar e ter filhos, né? Sim. Mas é importante trabalhar e não me venha com a desculpa que uma coisa impede a outra. Você pode fazer as duas coisas. E olha, então, você está falando isso de 1960 e poucos. Década de 70 ele falava isso, né? Que é um pensamento avançado, muito para aquele aquela tempo. época. E como eu tinha uma mãe que trabalhava muito, eu às vezes ficava um pouco triste. Eu lembro disso, porque quando eu ia para a escola, todas as mães ficavam na porta da escola esperando os filhos, iam deixar, conversavam com a professora, né? Aquela coisa. E a minha mãe nunca, ela estava sempre correndo. E aí eu descobri depois, junto com a minha irmã, que nós duas éramos as únicas na escola de freiras, que era uma escola de freiras que eu estudava, que tínhamos uma mãe que trabalhava fora. Então, assim, era uma coisa que a gente ficava triste porque a gente via que as mães preparavam os lanches das meninas com tanto desvelo, assim, era pãozinho, e o nosso ia meio assim, o que tinha, o que tem aí você come, entendeu? Mas eu acho hoje, olhando para trás, foi algo muito bom, porque foi um modelo que eu carreguei para minha vida como profissional. Eu fui mãe, eu fui profissional, eu fiz todas as coisas que eu podia, e os filhos nunca me impediram de caminhar, nem o trabalho nunca me impediu de cuidar dos filhos. Claro que eu tinha uma situação absolutamente privilegiada, né? Eu tinha uma pessoa que me ajudava, isso eu preciso falar, porque eu acho que é importante. Sim, e aí você conseguia também fazer. Eu conseguia, e eu fui casada com um homem que me dava essa possibilidade. Isso faz uma diferença muito grande, né? Então ele dizia, pode estudar, pode fazer seus congressos, pode atender de graça, pode fazer como você quiser, que eu seguro aqui. Que eu seguro as pontas. E isso me auxiliou muito, porque ele foi um grande patrocinador meu em termos profissionais. Isso daria um podcast maravilhoso também, né? Assim, esse tema, né? Desses combinados nos casamentos, Sim. né? De muitas vezes hoje a gente vê que esses combinados, eles são muito furados, né? Que se combina uma coisa, quando vai separar, é uma confusão, que a pessoa também largou a vida, né, pra cuidar ali da casa dos filhos, e quando ela se separa, ela não tem mais nada. Então, até isso é interessante o que seu pai falava pra você, que era justamente pra isso. Legal casar, ter filhos e tal, mas faz o teu rolê, faz a sua vida, né? Tipo, consiga algo, né, adquira algo que é conhecimento, que ninguém vai te tirar. Você pode se divorciar, você pode ficar sozinha, mas aquilo que você estudou, aprendeu, trabalhou, tá com você. E eu acho que essa talvez seja a nossa maior liberdade, né? Porque financeiro é uma coisa que depende, né? Às vezes um ganha mais, um ganha menos, isso não define a sua… E a liberdade financeira, de fato, ela dá muita liberdade. Sim. Isso é indiscutível. Mas você precisa ter liberdade emocional também. Senão, né, você fica capenga na sua liberdade. Senão nada feito. Mãe, esse overview da sua vida é muito interessante, porque a gente vê que muitas coisas que a gente se torna, vêm das nossas raízes, como você falou. E é muito legal você colocar esse exemplo da mãe que vivia correndo, trabalhando, porque você falando da sua mãe, eu penso…
Ah, minha mãe era assim também. Então, claro, você sempre foi muito presente nas nossas vidas, mas de fato, né? Acho que a nossa lancheira também não era a mais maravilhosa. Nunca vi você cortando um pãozinho, fazendo as frutas em formatos de coração e árvores e tal. Que sim, para uma criança com uma imaturidade, às vezes pode vir uma sensação do tipo, eu queria que minha mãe tivesse aqui e tal. Então, assim, talvez por isso eu leve tanto meus filhos na escola, eu tenho essa coisa com a escola que eu tenho que estar lá, porque eu sei que isso, com a imaturidade, pode parecer uma falta, mas no final, hoje, eu agradeço muito pelo seu corre, que seu corre foi bom, né? Porque seu corre na psicologia foi ótimo, porque deu pra gente também muito, assim, muito suco de autoconhecimento e de uma profundidade que eu vejo que falta muito nas pessoas. Muitas vezes eu vejo pais e mães ultra presentes na sua presença física, na lancheira, na escola, mas tem um buraco emocional ali que os pais não cuidaram daquilo, né? E provavelmente os filhos também vão ter essa dificuldade de acessar, que há essa presença, há esse carinho, inclusive físico, né? Do abraço, do carinho, mas tem um abismo ali emocional que é muito difícil de você cobrir depois de tantos anos, né? Vivendo naquele vício que você não foi atrás do seu autoconhecimento, você não teve oportunidade, ou não teve a informação de fazer uma terapia, ou de ir atrás, né? De resolver aquelas coisas, e muitas vezes a gente passa. Então, na real, a gente passa tudo, né? Coisas boas, dificuldades, medos. E por isso que a gente tem que estar em constante autoconhecimento. E o assunto narcisismo é um assunto que eu acho que permeia muitas famílias. Não era um assunto super falado. Eu sei porque eu sou filha de psicóloga. Eu conheço Freud há bastante tempo na minha casa. E as pessoas não falavam sobre esse tema. Redes sociais abriram aí esse leque, né? E pessoas também dando seus depoimentos, falando sobre o narcisismo dentro das famílias. Então eu queria começar esse assunto falando te perguntando, né? O que é o narcisismo? Eu acho muito importante a gente, claro que a gente não vai se aprofundar aqui no conceito, mas a gente dá uma panorâmica do que é o narcisismo, né? E da onde ele vem também. É importante dizer uma curiosidade que em 1979, um historiador chamado Christoph Lasch, que eu me lembro ter estudado na faculdade, ele escreveu um livro interessantíssimo, quem quiser pode ler, que é muito bom, que chama Cultura do Narcisismo. Isso era 1979. Os anos 70, anos 60 foram anos que começou essa linguagem do cuidar de mim, né? Eu me cuido, eu sinto, eu falo. Então, a coisa do eu, para mim, primeiro eu, depois o outro, isso foi alguma coisa que foi crescendo muito naquela época. E o Christoph Lasch já estudava essa questão do narcisismo ali. Ele já dizia que havia uma cultura se formando narcísica. Claro, ele era um historiador e ele estava fazendo uma análise mais social baseado no conceito de Freud de narcisismo. Então, é só uma curiosidade para ver como é que existem coisas acontecendo hoje, mas elas já foram, de alguma forma, faladas e estudadas lá atrás, e quase que profetizadas. Mas o narcisismo, a primeira vez que ele foi estudado foi no século XIX, quando a psiquiatria foi ganhando um status maior de especialidade médica. Então, o Havelock Ellis, que foi o primeiro a estudar essa questão do narcisismo, ele descobriu, né, ele estudou e ele percebeu que havia um tipo, ele chamava de perversão sexual, de que a pessoa gozava e sentia prazer com ela própria, olhando para ela própria. E a isso ele chamou dessa patologia de narcisismo. E Freud, a partir do mito de Narciso, que eu vou contar rapidamente, Narciso, a mãe de Narciso teve esse filho e ela perguntou para um vidente, como se fosse, o filho dela ia viver muito tempo, enfim, o filho dela, ele disse sim, vai viver muito tempo, mas ele nunca pode se ver nem se conhecer, né? Essa é a condição para ele viver para sempre. E Narciso foi crescendo, um homem muito bonito, muito interessante, desejado por todas as mulheres. E por onde Narciso passava, Narciso arrancava suspiros. E um dia Narciso estava à beira de um lago e se olhou ali nas águas do lago, se viu e se apaixonou pela própria imagem. E Narciso morreu afogado no lago de tanto olhar para sua imagem. Então Narciso morre gente. Ele morre com excesso dele próprio. Sim. Né? Em 1914, Freud escreve da Introdução ao Narcisismo,
que é um primeiro trabalho sobre narcisismo, e o Freud vai dizer, não são essas palavras literais, mas ele diz, essa questão não é uma especificidade, né, dos perversos chamados narcísicos. Essa questão do narcisismo é uma questão de todos nós. Todos os humanos têm e vivem o narcisismo. Todos nós nos desejamos. Todos nós, numa certa medida, nos amamos. Todos nós, numa certa medida, queremos atenção e nos olhamos no espelho e adoramos ou não a nossa imagem. Então ele diz, isto não é uma patologia, isso é uma condição humana, faz parte da estruturação do psiquismo humano. E a partir daí, Freud vai estudar 2 níveis do narcisismo. Ele vai falar do narcisismo primário. O que é o narcisismo primário? É o narcisismo do bebezinho. O bebezinho está fusionado com a mãe. Ele não sabe quem é mãe, quem é ele, quem é o mundo. E ele deseja, claro, ele não tem nem psiquismo para isso, mas ele está na posição de que ele pode tudo, ele tem que receber tudo. Ele é a majestade, o bebê, né? Então, a mãe tem que estar olhando para ele, todos têm que estar cuidando dele. Então, esse é o narcisismo primário. Necessário. Necessário. Por que necessário? Porque o bebê tem que ser atendido. Quando ele chora, tem que ser amamentado. Quando ele está inquieto, tem que ver se a fraldinha dele precisa ser trocada, se ele precisa mudar de posição. Então, isso que ocorre no narcisismo primário, embora as pessoas achem que os bebês não gravam nada, não sentem nada, né, são quase como páginas em branco, não é verdade. Esses cuidados iniciais de contenção, de amamentação, de fazer um holding, como a gente diz, isso, à medida que vai sendo repetido, quase que se forma uma espécie de DNA psíquico, né, de confiança. E a partir daí, vai se passar para o narcisismo secundário, que é quando a criança começa a desconfiar que não só sou eu que existo na vida da minha mãe. Nem é só a minha mãe que existe no mundo. Então, ali, lá pelos 4, 5 anos, ela começa a se dar conta que, olha, eu não tenho toda a atenção, tudo não acontece do meu jeito, não é assim que as coisas funcionam. Se eu chorar, às vezes eu consigo, mas se eu chorar, às vezes não, né? Porém, é necessário que mesmo nessa fase, a mãe ou os cuidadores que estejam, né, cuidando da criança, acalentem, acalme, ponha no colo, diga, olha, isso aqui vai passar, tá tudo bem. Repetidas experiências que você acalma a criança, que você explica para a criança, que você decodifica a dor da criança, porque a criança às vezes não sabe dar nomes. Então você ajuda a decodificar essa dor. Repetidas experiências dessa, que a gente chama de continência, desse hold, né? Isso cria pavimenta uma possibilidade de um desenvolvimento maturacional que ele consiga manter um narcisismo mais inteligente, mais maduro, mais tranquilo. Porque o narcisismo nunca vai sumir de nenhum de nós. E não pode, né? Não. Não Todos deve. nós somos narcisistas e precisamos. Porque o narcisismo, do ponto de vista saudável, ele é fonte de criatividade, ele é fonte de empatia, ele é fonte de sabedoria, ele é fonte de humor, de senso de humor, né? Então, nós estamos aqui gravando um podcast, nós estamos usando do nosso narcisismo e precisamos dele. Então, antes de eu chegar aqui, eu me maquiei, eu me penteei, eu me preparei, não é? Eu estou preocupada com a minha imagem, o que as pessoas vão pensar. Lógico, isso acontece. Todos nós vamos precisar sempre de atenção, validação, legitimação, não é? Porque isso é humano, isso é da nossa essência. A gente é um ser relacional, a gente não é um ser sozinho no mundo. Então a gente precisa do outro para ir validando, olhando, dizendo, puxa, isso aí tá bom, isso não tá, tudo isso calibra. Quando, nessa fase do narcisismo secundário, quando há uma mãe, eu estou falando mãe, gente, falando da pessoa que cuida da criança. Tá. Pode ser a avó, pode ser a tia, pode ser o pai. Então, eu falando mãe para poder, né, generalizar, né? Quando existe uma mãe faltante, como a gente diz, uma mãe ausente, uma mãe negligente, uma mãe que é muito fria, muito distante, essa passagem do narcisismo
secundário para o narcisismo mais saudável, ela fica comprometida. A gente vê muitas histórias de pessoas adultas, né, que falam: nossa, na minha infância eu fui muito humilhado, na minha infância eu passei muita vergonha, na minha infância minha mãe ou meu pai não dava a mínima para o que eu estava fazendo. Chega um momento que a criança não aguenta, o psiquismo dela não aguenta, porque ela não sabe decodificar tudo isso. O que ela faz? Ela cria. Eu vou usar uma palavra técnica. É como se ela criasse um self auxiliar, um self falso. Tipo um personagem. Não é exatamente um personagem, porque aquilo é ela também. Tá. Só que é como ela criasse essa estrutura para proteger aquela estrutura daquela criança medrosa, vulnerável, Esquecida, que carrega dor, que carrega desamparo. E como é que ela cria essa imagem, que aí a gente chega no narcisismo, vamos dizer, mais patológico, ela cria uma imagem inflada dela própria. A característica principal, né, num quadro de narcisismo patológico, vale dizer, o Freud chamava de neurose narcísica, nesse quadro, duas principais características é a grandiosidade e a vulnerabilidade ao mesmo tempo. Exato. Porque às vezes a gente acha que o narcisista, como tem muitos narcisistas muito bem-sucedidos, né, enfim, a gente acha que o narcisista tem uma alta autoestima. Nossa, a pessoa se acha, né? Tem uma autoestima lá em cima. De modo geral, não. De modo geral, o que está por trás ali é uma pessoa insegura, é uma pessoa com medo, é uma pessoa medrosa, é uma pessoa que tem ressentimento, que tem raiva, que tem inveja. Essa é uma outra característica do narcisista mais patológico, que ele acha que todo mundo inveja ele, todo mundo quer ser como ele, se acha o máximo, se acha incrível. Ele precisa de aplauso, ele precisa de audiência, ele precisa que as pessoas olhem para ele. E a vulnerabilidade dele vem de que quando isso não acontece, o mundo cai. Quando isso não acontece, quando há uma ruptura, quando ele, por exemplo, tem uma perda, é mandado embora do trabalho, a namorada ou o namorado abandona, um casamento termina, há uma traição muitas vezes, isso arranha o narcisismo de qualquer pessoa, tá? De qualquer um. Arranha Mas mesmo. nesse caso, ele fica muito machucado. É quase como se eu vou morrer, eu não vou aguentar. Porque ele existe de fora para dentro. Ele precisa do olhar do outro, validando ele, para ele se sentir existindo. Quando esse olhar falta, onde ele está? É muito difícil o narcisista ter depressão, mas tem. Principalmente quando há baques muito grandes, né? Então aí ele consegue se reconectar e se interessar pelos sentimentos, por que se passa dentro dele. Porque o narcisista, esse que nós estamos falando, né, mais patológico, eu quero deixar isso bem claro, porque todos nós temos comportamentos narcisistas e às vezes o nosso narcisismo é patológico também, né? Por isso que é importante a gente olhar. Mas só que o que diferencia é que não vira um padrão, não vira um transtorno. Um transtorno de personalidade significa um jeito da personalidade ser, um jeito dela pensar, um jeito dela estar no mundo. Então, o que muda, né, é a intensidade e a frequência disso. Porque se você pegar um manual Mica de psiquiatria, você vai se identificar com tudo que tem lá. Nossa, várias vezes quando você falou do narcisismo, eu falei assim, gente, você às vai se vezes identificar com um paciente borderline, com um narcisista, com um bipolar, porque todos nós carregamos isso na gente. É mentira dizer, ai não, eu sou normal. Normal Ninguém, é quase um problema, né? Então assim, não, você tem. Agora o que varia são as intensidades. Claro, e padrão, né, como e você falou. E o padrão, e o uso que você faz disso. No narcisismo patológico, eu digo sempre, né, a pessoa para ter uma relação com o narcisista precisa ser uma pessoa com um nível de generosidade, entre aspas, muito grande, né? E submissão, que se disponha, né, que você falou. Hein? E submissão, né, de também. submissão, e que se disponha a ser plateia perene dessa pessoa, né? E que faça o que ela quer, e que concorde com tudo que ela diz, e que tem que ser do jeito dela. Então eu digo que normalmente, se você tiver uma neurose de Madre Teresa de Calcutá, talvez você consiga, entendeu? Quer dizer, eu vou servir a esse ser humano e quem sabe salvá-lo disso.
Porque é cansativo, é exaustivo, é difícil. Porque ele não faz a ligação afetiva. Ele não está interessado, na verdade, em você. Parece estar, mas não está. Mas não está. Mãe, as pessoas nascem narcisistas com esse transtorno ou ela adquire isso ao longo da vida? Como que você vê isso? Porque o narcisismo normal, bom, temos. Mas quando ele se transforma em transtorno, é com o tempo, é com o que aconteceu na sua vida, com… Como é que se Essa é uma diz, boa gente? pergunta, porque… Situações externas, Sim. né? As situações externas fazem a pessoa ficar narcisista, esse transtorno, ou não? Como que a gente Então, vira isso? Essa é uma discussão antiga entre natureza e ambiente, Aham. né? Quanto tem da natureza de cada um, quanto tem do ambiente. Alguns estudiosos falam que 60% vem das características internas, da genética, como eles falam, e 40% do que você Fatores vive. externos. Aham. Eu não sei avaliar isso, né? Mas a minha experiência mostra que em quase todas as histórias de pessoas que padecem desse mal, porque isso é um sofrimento muito grande. É muito grande esse sofrimento. É um inferno ser narcisista, porque não tem suficiente. Nunca está bom. No que eu observo, há histórias familiares de relacionamentos iniciais que colaboraram muito para aquela situação. Eu não posso dizer que foi só isso, né? Porque, como eu disse no começo, a gente é um emaranhado de variáveis, de coisas que vão nos definindo. Mas, na clínica, o que a gente percebe é que sempre há uma história de abandono, há uma história de descuido, há uma história de violência, há uma história de abuso. Então, há sofrimento nesse período da infância. Isso é assim, a minha experiência. Agora, quanto disso é ou não é, eu tenho esse percentual, mas eu não bateria o martelo sobre isso. E eu lembro que a gente estava conversando uma vez sobre narcisismo, uma das várias, né? E eu falei, mãe, como é que é uma pessoa narcisista que chega no seu consultório? E eu lembro de você falar, é quase impossível de atender a pessoa, porque não tem cura, né? E é muito difícil você dar essa consciência ao narcisista que ele é narcisista e como ele pode melhorar, né? Claro que existem jeitos, mas eu imagino que seja bem desafiador. E o que eu vejo mais também são as pessoas da família ao redor do narcisista tendo que fazer terapia loucamente, porque dá uma ferrada com a cabeça de todo mundo, né, que tá ao redor. Hoje, cada vez, como o assunto está muito falado, né, e tem se desenvolvido muitas práticas psicoterápicas, as mais diversas, com técnicas diferentes, enfim, e outros tratamentos também, alguns especialistas dizem que há uma possibilidade, não é de cura exatamente, mas eu acho que já é um passo muito grande. Quer dizer, se a pessoa não tinha empatia nenhuma e começa a ter alguma, eu acho que já é uma conquista grande. Mas isso não depende só do tratamento, depende de um esforço que a pessoa precisa fazer, que é um esforço monumental para ela sair dessa posição, né? Porque é muito mais forte que ela. E às vezes… É curioso, né? Porque às vezes o narcisista, ele termina usando o processo dele para fazer a performance. Exato. Né? Então ele muitas vezes… Uma história de vida. É uma história de vida. Eu estava comentando com você antes de entrarmos aqui, né? Tem alguns narcisistas que dizem que estão em processo de cura, que estão no YouTube falando sobre o que é o narcisismo, eles próprios são, né? Tem um, inclusive, que está fazendo um método sobre como curar um narcisista, ele próprio mas você vê que ali tem uma grandiosidade, né? Tem uma coisa palco, do que né, palco. Então eu vou fazer da minha doença a minha grande performance, né? Uau! Eu preciso falar do meu sofrimento, da doença, como é ser narcisista. E aí você fala isso com um certo ar, né? De narcisista. De grandioso, de incrível, de que… até romantizando um pouco um sofrimento que é muito grande. Muito grande. Né? Mãe, como aqui é famosos conselhos, chegou a hora da gente aconselhar uma pessoa, ou duas no caso. Vamos? A minha mãe é narcisista e eu sofri a vida toda achando que tudo era culpa minha.
Aí tem aquela parte lá que você falou. Fui entender isso aos 30 anos na terapia. Como podemos nos proteger de pais narcisistas e não atrasar a nossa vida? Esse negócio de culpa é recorrente, né? Então, os pais, né? Vamos falar mais da mãe, porque se fala mais de mãe, mas tem pai narcisista Sim. também, igualmente, né? Como tem homens narcisistas e mulheres também, né? Mas, como a mãe é sempre aquela que está mais na frente, as patologias, de modo geral, se referem sempre à figura da mãe. Eu acho que a gente precisa pensar bem nisso, porque é um conjunto de coisas. Mas, enfim, uma mãe narcisista, ela faz um uso do filho, né? Para ela própria, né? Então, ela precisa do filho, o filho inverte o lugar. Esse filho passa a ser quase que pai ou mãe dela, né? Então, a mãe narcisista, ela cobra que você reconheça todos os sacrifícios que ela fez, quanto ela gastou com a sua educação, como ela deixou tantas coisas para trás para estar com você. Até o casamento dela ela desfez para ficar com você. Ela parou de trabalhar. Ou ela quer benefícios daquilo que você conseguiu. Então você faz sucesso, mas ela também quer participar desse sucesso. Ela também quer tirar proveito disso. Ou ela tem uma coisa altamente crítica. Não há nada que você faça que seja suficiente, né? Então há uma crítica muito grande, há uma vigilância muito grande, né? A mãe narcisista está sempre atrás da porta, de alguma maneira. E tem um filme do Woody Allen muito bom, que ele sai do consultório do psicanalista, excelente, e ele sai com a mãe dele aqui na nuvem, né? E ele fala... Quem nunca? Não há sessão de análise que calhe a minha mãe, né? É um pouco isso, né? Ela está sempre na frente, a atenção tem que ser dela, né? Então, por exemplo, a filha vai se formar. Acho que tem um caso que a gente estava conversando, né? Vai se formar, vai receber um título, vai receber alguma coisa muito boa alguma aconteceu. coisa muito boa. Lá no fundo, o narcisista se sente um pouco lixo. Por isso que ele precisa aumentar a gradação dele egóica. Ele precisa, né, inflar o ego dele. Quando ele vê a filha ali ocupando um lugar de sucesso, a atenção está para ela, ele fica se sentindo incomodado. Então ele faz alguma coisa para estragar aquele troço. Ou ele começa a passar mal, ou ele diz alguma pérola daquelas que desestabiliza. Ou ele fala que nem é tanto ou ele assim, fala né? que O não que tá é acontecendo. tão importante assim, que você não fez mais do que sua obrigação. Então, os pais narcisistas, as mães, demoram tempo para os filhos perceberem. Porque durante muito tempo, se a gente pensar na vida da gente, nos anos iniciais, a gente não tem essa autonomia toda para fazer essa leitura, né? E pai e mãe são figuras muito grandes. Você tem medo, né? Você tem medo de perder o amor do seu pai e da sua mãe. Sim. Então você diz, nossa, minha mãe está dizendo que eu não reconheço o que ela faz, eu preciso reconhecer mais, né? Eu vou viajar com os meus amigos, eu tenho que ligar para minha mãe 10 vezes, porque senão ela vai ficar chorando, muito triste, né? Ou eu me casei, mas ela quer estar em todas as viagens com meu marido, ela quer estar junto o tempo todo, né? Ela não me deixa ter uma vida privada. A mãe narcisista, ela não admite vidas privadas, segredos. Ela não admite a sua felicidade e a sua satisfação em viver qualquer coisa que não esteja ligada a ela, né? Porque ela não admite que você seja um ser independente dela. Assim como uma relação amorosa não pode. Eu não posso ser uma pessoa com opinião diferente. Exato. Pensar diferente, querer coisas diferentes, desejos diferentes. Então, essa é uma relação muito complicada, leva tempo para a pessoa perceber, é com muito sofrimento, não é? E há uma resistência. Não, mas a minha mãe tem coisas muito boas. Sim, ninguém está dizendo que ela não tem. Mas tem uma série de coisas que, de fato, impacta a vida da pessoa. E às vezes a pessoa leva anos para poder conseguir se livrar disso e dizer, não, essa culpa não é minha, né? Essa promissória não sou eu que tenho que pagar. Não sou eu. Devolve para ela, esse agradece boleto não é esse meu. boleto não não é pagar, meu. Não. Mas isso leva tempo, como leva tempo também relações amorosas serem desvinculadas dentro desses climas de narcisismo. E mesmo quando a gente não tá falando de narcisismo, eu lembro quando eu desci um degrau da minha vida onde eu podia criticar meus pais. E foi na terapia. E foi você que me mandou pra terapia. Então, sim, claro. Foi, falou, vai lá. Mas mãe, eu vou falar tudo. Vai falar o que você quiser. E eu lembro que era um lugar muito seguro pra eu meter o pau em quem eu quisesse.
Nossa, eu chegava lá e falava, eu não gosto da fulana, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Era uma liberdade muito boa. Mas ao mesmo tempo que você pode fazer essa crítica aos seus pais, seus irmãos, pessoas que você ama incondicionalmente na sua vida, tem uma parte que dói. Porque tem uma parte que diz muito respeito a você, né? Então, se você assume que você foi abandonada, que você foi esquecida, que a sua mãe… Você também vê essa parte solidificada em você. E você se dá conta do tamanho do problema que você tem que resolver. Então, muita gente também que tem esse privilégio de fazer uma terapia, de conversar com alguém, se recusa muitas vezes, porque na hora, eu me lembro disso, mãe. Na hora que eu chegava nas minhas feridas mais profundas na terapia, eu queria ir embora. Eu falava, não, esse rolê é muito grande aqui pra eu resolver. Nossa, eu vou fingir que nada aconteceu, que é mais fácil. Então eu imagino uma pessoa indo pra terapia, como essa menina que escreveu pra gente, com 30 anos, Sim. cheia de culpa, né? Tudo que eu faço é Sim. errado, eu não sou suficiente, eu sou um lixo, eu sou um lixo, eu sou um lixo, que minha mãe me falou isso a vida toda. E aí… Claro que essa terapia fez aí esse twist carpado nela, de falar, pera, calma aí, vamos analisar aqui, né? E ela acaba descobrindo isso. Mas eu imagino que seja difícil também descobrir isso, né? Não é assim, pronto, a minha mãe é narcisista. Então tá bom, tá tudo resolvido. Não. Sim, claro, porque é um luto. É um luto. Que você tem que fazer da figura de mãe, né? E daquela mãe legal, perfeita, sim, que você queria ter. E que você tinha uma expectativa que essa mãe… ela te amava incondicionalmente e ela queria para você tudo de bom. Não quer dizer que ela não ame, tá? A gente quando vai pensar nessas coisas, a gente não pode ter um pensamento binário, ou é bom, ou é ruim, ou é isso, é aquilo, porque o ser humano é muito complexo, Exato. As relações amorosas são muito complexas. Então, talvez essa mãe amasse, mas eu também não sei de onde essa mãe vinha, né? Quer dizer, o que ela projetou tanto nessa filha, o que essa filha significava tanto para ela, né? E o mal que ela estava fazendo, quer dizer, provavelmente não sei se essa mãe tomou consciência. Então, você poder olhar para as pessoas para as pessoas que me trouxeram ao mundo, que eu mais confiei, que eu acho que são minhas referências, e eu estou descobrindo que a minha mãe, por exemplo, tem inveja de mim, porque isso acontece. O meu pai não me admira, nada do que eu faço está bom. É muito doloroso mesmo, porque você não está descobrindo isso sobre o jornaleiro da esquina. Você está descobrindo isso sobre sua mãe e seu pai. Exato. Né? Mas, por outro lado, é por essa dor que você também faz a transformação. Porque senão você vai passar a vida inteira num discurso acusatório, porque é a minha mãe, porque o meu pai, aí você tem 40, 50 anos e continua nesse discurso. E aí, assim, sim, eu tive uma mãe assim, um pai assim, uma infância difícil, mas eu estou conseguindo transformar isso, eu estou conseguindo ressignificar isso. Exato. E também, pegando esse gancho do ressignificar e não ressignificar, você acredita também que há muitos filhos de narcisistas que se tornam narcisistas? Sim, acredito. Porque se a gente entende que o narcisista tem muita dificuldade de amar, e amar significa você, de alguma forma, se dedicar, você cuidar, né? Você se dispor, e fazer uma relação, quando você não tem isso nos seus objetos, a gente chama objetos, né, pai e mãe originais, você muitas vezes não consegue fazer isso mais para frente. Amar para você vira uma coisa muito difícil, é sinônimo de dor. Então vai aquele modelo que eu falei antes, né? Você cria uma espécie de um self grandioso que me afasta de qualquer dor. Então quem manda aqui sou eu, quem pensa que sou eu. Eu quero ser amado. Eu amar, não. Eu preciso ser amado. Isso pode se transformar numa coisa que vai se repetindo no padrão familiar. Temos mais uma história, Glê. Gente, rapidinho, se vocês estão escutando a gente, sabe por que eu chamo minha mãe de Glê? Que ninguém entende, né? Minha mãe chama Blenda. A pessoa fala, por que você chama ela de Glê, gente? O nome dela é Blenda, com B de bola. Eu e Glê estávamos no encontro com Fátima Bernardes ainda, vintage. Ela ainda apresentava. E aí eu fui falar do meu livro, né? Do SOS Pé na Bunda, eu acho. E aí ela me chamou no palco e falou, e ela está com a mãe dela, a Glenda. Gente, se Fátima falou… Tá falado. Quem sou eu, né, mãe? Aí falei, Glê. Aí virou Glê. Então as pessoas encontram ela e ficam, oi, Glenda. Oi, Brenda. Oi, Glê. Falei, não, gente, é Blenda mesmo, tá? Mas pros mais íntimos, é Glê. Então, vamos lá, Glê, porque tem uma outra história aqui que me deu arrepio. E aí não vem de mãe, não vem de pai. Vem de
Boys, vem de relacionamentos, vem de peguetes, gatinhos. Gente que a gente se envolve, ou namoradas, enfim, pessoas do mundo amoroso. Passei na OAB, olha só, hein, maravilhosa. Meu namorado brigou comigo o dia todo. Me arrumei chorando e fui jantar com os meus pais arrasada. Ele me mandava mensagem falando que eu estava com um amante. Estragou minha noite, meu melhor momento de vida. Clássico, né? Quando algo maravilhoso aconteceu na vida dela, passou na OAB, o que o cara fez? Um inferno na vida dela. Exatamente. Discorra sobre isso. Muito frequente no consultório. Você vê, isso acontece muito, né? Namorados, casais e essas pessoas com esse funcionamento narcisista muito forte, elas têm uma capacidade de inverter as coisas, muito fácil, né? Então, a culpa passa a ser sua, você que não foi adequada, você fez uma coisa fora de hora. Evidentemente, vale dizer que toda relação ela é complementar. Você não se liga a um narcisista que faz tudo isso com você se você não tem algo em você que também tem essa necessidade. Às vezes a sua carência é muito grande, às vezes você também está precisando de uma validação, encontra uma pessoa dessa que aparentemente as pessoas falam, mas ele é intenso, mas ela é intensa, mas é amoroso, é atencioso, mas é porque ele estava num momento ruim e não consegue perceber, não é? A doença que está se criando ali dentro de uma relação. Quer dizer, uma pessoa que está comemorando uma coisa tão importante e o outro, né, cria uma confusão dessa, um pequeno inferno na vida da pessoa, isso não pode ser uma coisa que a gente diga que é razoável. Não é nem mesmo? de perto. O que poderia ser razoável? Ela estava lá, encontrou os amigos, ele ficou com um ciúminho lá de um amigo dela, sei lá. Isso poderia acontecer, isso acontece. Não quer dizer que é narcisista, mas não é o caso. Você vê a diferença? Ele faz Ele disso… acabou com o dia né? dela. Ela acabou, ela chorou, ela não conseguia aproveitar e celebrar, quer dizer, terra arrasada, né? Se não é ele que está no controle, é terra arrasada. Então, eu sempre digo… às vezes a pessoa que está se relacionando com o narcisista resiste um pouco a olhar para esses sinais e tomar providência, né? Porque tem partes da pessoa que está fazendo um link com aquilo. As inseguranças, baixa autoestima, necessidade de ser salvadora, o amor constrói, o amor transforma. Então eu tenho uma esperança, galera, às vezes não. mais uma esperança. Os filhos fazem isso com os pais. Sim. Os filhos fazem isso direto com os pais. Não, ele me espancou hoje, mas hoje ele está legal comigo, não vai mais me espancar. Então, não, é meu pai, né? Então, existe uma espécie de negação e que a pessoa vai negando porque aquele vínculo tem um nível de importância que a gente de fora muitas vezes não consegue entender o que aquele vínculo está ocupando dentro daquela pessoa, né? Então a gente diz, como é que a pessoa convive com alguém assim? Porque talvez ela não conviver com alguém assim ainda é pior do que ela conviver, porque tem algo nela que precisa daquilo. Né? Então, a psicoterapia, aqui não estou puxando sardinha para o meu lado, de jeito nenhum, mas a psicoterapia é a possibilidade de você ir se dando conta, né? Do maltrato, da falta de consideração, da indiferença do outro, das culpas que são invertidas, porque esse é um problema sério. A pessoa se sente culpada, ela vai fazendo coisas para agradar cada vez mais. E cada vez mais ela vai tendo uma resposta que não é suficiente. E são pessoas que ocupam lugares na vida dessas pessoas muito grandiosos. Ser pai, ser mãe, ser alguém que você ama, que você tá apaixonado, né? Que você pensa em casar, que você quer construir a sua vida. Então também não é qualquer relação. Ou até a gente vê narcisismo no trabalho, né? Com o chefe. Também recebi muita gente falando, nossa, meu chefe é narcisista. E essa posição, ela é complexa, né? Porque muitas vezes é uma posição de destaque da pessoa ter que ter aquele destaque ali naquela posição. E várias vezes se aproveitar daquele poder, né? Sobre as pessoas que estão ali subordinadas a ele. Porque o narcisista, dependendo do meio… É aceitável, né? É funcional. É funcional, exatamente. Né? Mas o que a gente vê é que líderes narcisistas, eles tendem a estressar muito os seus liderados. Eles tragam muito a energia dos liderados, porque ele não reconhece nunca nenhuma responsabilidade, nenhum erro. Aliás, essa é outra característica, não se reconhece erro. Não, ele até pode dizer,
eu errei, mas você fez isso, por isso eu falei desse jeito com você. Exato. Né? Então, não foi bem assim, né? Na situação de trabalho, isso é muito comum acontecer, né? De você ter chefes, líderes, colaboradores, enfim. E às vezes é algo bem visto. Porque, não, essa pessoa, ela é exigente, ela exige produzir. E quando você vê, você tem pessoas se queixando de ansiedade, de burnout, de uma série de coisas, porque traga mesmo a energia. E a gente está falando, por enquanto, de um narcisismo que ele é, de alguma forma, muito visível. Ele é visível. Ele faz escândalo, ele pede, ele é visível. Ele grita ali, Ele né? grita. Mas também tem o narcisismo quietinho, oculto. Tem? Tem. Eita, também tem. Difícil. Então, tem o narcisismo também de cabeça para baixo, que é aquele da vítima. Você deve conhecer pessoas que estão sempre reclamando, se vitimizando, nunca tá bom, tem sempre uma reclamação, e a culpa é sempre do outro, nunca dela, é o mundo, é a chuva, é tudo. Então ela sempre tem uma justificativa, mas ela continua sendo o centro da atenção. Se ela senta com você, você não consegue parar de ouvir ela falar, porque ela te prende, porque ela quer ser o centro da atenção, mesmo que seja de cabeça para baixo. Não é por uma grandiosidade, é por uma vitimização. Tá. E tem aqueles outros que não falam nada, não dizem nada, né? Mas também manda mensagem de que, olha, eu só me relaciono com pessoas assim, muito incríveis. Inteligentes, bem-sucedidas, sabe? Gente assim do mundo artístico, do mundo dos acadêmico, sobrenomes, né? Tudo isso. Então, porque o resto não tem nada para me dizer. Então, isso é interessante você ver, porque são pessoas que eu acho engraçado observar isso, né? Porque são pessoas que, às vezes, numa conversa, elas ficam quietas, não dizem muita coisa, observa, e quem olha assim, nossa, que boa ouvinte, que boa ouvinte, mas ela tá achando tudo uma aquilo bela que está sendo bosta. falado. São todos imbecis, que bobagem, acho você uma nada, não é? Então, o narcisismo, ele não é sempre tão visível, ele às vezes é muito sutil. Ele às vezes aparece de formas invertidas. Então, eu acho importante falar sobre isso, porque a gente, no TikTok, né, nas redes sociais, é sempre o narcisista que criou uma situação de abuso e que reclama, mas tem aqueles outros que são sorrateiros, né? Que é sutil, mas ele manda a mensagem de que quem manda aqui sou eu, quem sabe das coisas sou eu, e as coisas têm que ser do meu jeito. Mas estou falando isso, né? De superioridade, de muita superioridade. Isso aí é um perigo. Sabe quando, você lembra, né, quando eu me tornei blogueira? Tinha muita gente que fazia isso, né? Do tipo, nem vou ouvir essas pessoas que trabalhavam em revistas, em jornais, nessa mídia impressa que era muito forte, mas eles defecavam em nossas cabeças, entendeu? Era tipo assim, gente, o que vocês estão fazendo? É um bando de gente burra, é um bando de gente… Então tem em certos pontos aí uma superioridade, assim, que você nunca vai chegar aos pés, né, de uma pessoa. Então assim, você não é jornalista, você nunca vai ser que nem eu. Sim. Então você pode fazer o que você quiser, que você nunca vai chegar aqui, querida. Sim, e nesses casos, o que você vê, uma atitude muito frequente, é o que a gente chama da agressividade passiva, né? Então é aquela coisa que manda um sinalzinho aqui, outro sinalzinho ali, né? Você sabe, vou contar uma experiência bem rápida que eu tive recentemente. Eu fui falar em algum lugar aí, enfim… E aí, quando eu terminei de falar, tinha uma pessoa lá muito conhecida, que, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas quando eu terminei, as pessoas descobrem, né? Quando eu terminei de falar e a gente foi tomar um café, ela disse assim para mim: nossa, até que você fala bem, né? Ah, tá. Nossa, até que você é inteligente. Até que você é inteligente. Até que você é inteligente, né? Então, eu achei engraçado, porque isso para mim não me importa em nada. Mas assim, se eu tivesse o meu narcisismo, eu quero dar esse exemplo. Se eu tivesse um narcisismo muito vulnerável, eu ia passar a semana inteira com essa crítica na minha cabeça. Nossa, fulana de tal disse até que eu era inteligente, ou até que eu falo bem. Mas quem é essa pessoa? Nada, não sabe nada, não tem problema nenhum. Não me conhece. Não me conhece, não sabe. Não é um professor meu. Aí esse tem autoridade para falar, né? Mas isso que eu quero dizer, quando esse narcisismo ele adquire, porque
porque isso é desenvolvimento, né? Adquire um desenvolvimento, você fica mais resiliente para essas pancadas que vêm de fora. Você não se deixa bater com uma crítica tão forte, né? Aquela crítica não é uma verdade absoluta, é só uma crítica. Redes sociais, para mim, é o lugar onde você está, que você… Não, a rede social é o lugar do narcisismo. Né? Não tem nada que represente mais que o narcisismo. Então, as pessoas querem… Peraí, deixa eu ver hoje quanto eu fui amada. Depende do engajamento. Eu tive fui muito amada, fui muito vista. Não, eu devo ser muito bacana, devo ser muito inteligente. Nossa, falei algo incrível. Quer dizer, as redes sociais… Já pensei isso, eu assumo já. Né? As redes sociais, ela tem esse lugar. Por isso que as pessoas criam irrealidades, né? Muitas vezes criam personagens de uma vida que nem existe. Então, eu digo assim, que a rede social é o suco do narcisismo. É o suco. Você abre seu feed, pega aí teu Instagram, teu TikTok, só dá você. É você selfie, é você falando, é você dando opinião, é você lindo, é você não sei o quê. É sobre você, né? É sobre você. E às vezes é que faz muito tempo que eu tô nas redes sociais, então eu me acostumei. Mas às vezes eu falo assim, nossa, é sobre você o tempo todo, né? O seu dia, o que você está fazendo e tal. E as pessoas seguem também por causa disso. Eu também sigo várias pessoas que mostram o dia delas e eu adoro ver. Então eu adoro também ver a vida do outro. Claro. Mas é muito importante que a gente não se perca nessa vida. É muito importante. Porque às vezes você tá, assim, acostumado a viver… Eu tô há 13, 14 anos na internet. Eu não me lembro mais o que é acordar um dia e não postar, e não ter essa interação, né, de redes sociais. E é uma interação que me faz muito bem, porque eu adoro as pessoas que me seguem, na sua maioria, de conversar, trocar ideia e tal. Mas às vezes eu faço uma autocrítica do tipo, nossa, tá tudo sobre mim. Eu. E aí, talvez o mecanismo que eu tenha pego, que me dá um pouco de… Mas que também continua sendo sobre mim. Que me dá um pouco de… essa quebra, assim, do é tudo sobre mim e como eu sou legal, porque na rede social todo mundo é legal, né? Sim. É você também virar um pouco o jogo e falar do que não deu certo, do que você fracassou, do que você tentou e não rolou. Então, às vezes você tenta colocar um pouco essa autocrítica nesse meio desse conteúdo, que, de novo, continua sendo sobre você, mas pra você também tirar um pouco essa crista de… A pessoa é muito legal, ela é muito simpática, ela é muito bem-humorada. Às vezes as pessoas me escrevem, cara, Mica, queria muito ser sua amiga, cara, você parece ser legal o dia todo. E eu falo, não, você não faz ideia do que eu posso ser chata. Mas é isso, a gente vai construindo esse personagem, essa personalidade ali, muito tudo. E que às vezes… por isso que uma dose de realidade. É muito importante que a gente… Eu sempre digo que o sucesso é o pior conselheiro que você tem, né? Porque eu acho que ele narcisista. E todos nós, como eu falei nisso, todos nós somos narcisistas. Todos nós temos nossos narcisismos. Mesmo aqueles que se dizem, eu nunca gosto de aparecer, nunca quero aparecer. Quando você vê, se tem uma chance, aparece inclusive para dizer isso, né? Então, assim, estamos ali. Mas a rede social tem isso. Eu mesma, às vezes, quando posto alguma coisa pessoal, eu falo, gente, ninguém me perguntou, né? E por que eu acho que a minha vida é tão incrível, assim, especial, que eu preciso ficar contando para as pessoas, né? Então, como eu venho de uma cultura que não havia redes sociais, e uma cultura… como psicóloga e também como psicanalista, que de jeito nenhum você podia aparecer, tanto que quando eu comecei a aparecer nas redes sociais, muitos colegas me criticaram muito, você não pode aparecer, não deve aparecer, eu sempre estou um pouco desconfiada disso, porque eu falo, mas é muita exposição, e ninguém me perguntou sobre isso, né? Por que eu acho que isso aqui é tão interessante para contar para as pessoas? E você tem um conhecimento do termo, né, narcisismo, muito mais profundo do que todos nós. Então eu imagino que para você dá aquela lutada contra o… Peraí, vou usar um pouco do meu narcisismo, não muito. Então, né, eu acho que você pondera muito bem isso, porque você… Não vejo que você se deslumbra com esse sucesso, assim, de aparecer, né? Acho que você, muitas vezes, está prestando um serviço para as pessoas. E, claro, validando 40 anos, 45 anos de clínica, de tudo que você sabe. Aqui tivemos uma aula sobre narcisismo. Se você tinha alguma dúvida sobre esse assunto, eu acho que sanamos todas. Porque a gente consegue também humanizar esse narcisismo, né? Que muitas vezes ele é demonizado. Então, ser narcisista é ruim. Você mostrou aqui pra gente que não, né? Que precisamos dele de alguma forma. Mas claro que tem um momento que ele
vira um transtorno e aí já tá no nome, Sim. é um transtorno. Hoje em dia, os termos vão sendo banalizados e vão sendo tomados. Então, relacionamento abusivo, tóxico. Às vezes você tem uma briga normal com seu companheiro ou companheira, pronto. É um abuso, é tóxico, ou no trabalho. Então, as coisas estão muito generalizadas, mas eu acho que isso faz parte. Né? Tem muitas coisas boas, muitas coisas boas. Então, eu acho importante a gente dar essa dimensão de quando a gente está falando de narcisismo, não fale achando que você não está incluído nisso. Você está incluído nisso, né? Porque às vezes as pessoas falam como assim se fosse eu não tenho nada a ver com essa história. Então não há nada mais narcísico do que você se achar a pessoa mais bem resolvida do mundo, né? Maravilhoso, ou seja, se você tá aí escutando a gente falando, gente, eu tô super bem resolvida, pronto, uma pedra caiu na sua cabeça. Volte pra terapia, volte 5 casas pra você ver que não. Não vai estar, porque os ciclos da vida vão pedindo coisas diferentes para você. Então você está sempre com alguma coisa para lidar. Então eu acho que quando alguém me diz que é muito bem resolvido, eu fico bom, né? Eu não. Que será que está chamando de bem resolvido, E né? sabe uma coisa, até puxando pra gente finalizar, mas acho que é importante, existem pessoas que gatilham na gente, né? Sim. Certos narcisismos mais exacerbados. Sim. Então, se eu sou uma pessoa mais competitiva no trabalho, eu vou mostrar o meu narcisismo mais neste lado do que em casa. Existe isso, da gente ser mais Existe. narcisista em alguns pontos? Existem pessoas que gatilham, e eu brinco, né? Eu já tive situações dizendo, não, você vai me obrigar agora a dar uma resposta absolutamente narcísica, né? De grandiosidade. Eu vou dar uma resposta. Quer dizer, tem pessoas que gatilham isso e tem pessoas que gatilham o contrário, né? Gatilhar, aliás, é um termo moderno de agora, Moderno, né? exato. Das redes sociais, né? Mas que provocam algo em você, que você pode fazer isso, você termina se colocando maior ainda, ou você passa a semana inteira com aquela voz na sua cabeça, pensando tudo que você poderia ter dito e não disse. Sim, né? muito. Outro dia liguei pra uma amiga minha e falei, nossa, isso aqui me gatilhou muito, me ajuda? Mas que eu tinha consciência que aquilo tinha me gatilhado mesmo. E a gente começou a rir, e eu falei assim, ai, que eu sou muito competitiva. Nesse ponto, quando alguém pega nesse ponto, pega no meu ego. E eu fico inflamada. Mas ao mesmo tempo, eu acho que também, mãe, por ser sua filha, também por ter essa obrigação, bem entre aspas, de me autoconhecer sempre, de não me colocar, né, como bem resolvida ou superior e tal, eu faço essa meia-culpa do tipo, peraí, isso aqui não tá bom. Tudo bem que a pessoa não falou coisa com coisa, mas a minha atitude perante a isso tá ruim também. Então, você sabe, Mica, eu acho que por pior que seja algo que alguém diz sobre a gente, eu sempre faço um esforço de ver o que tem de verdade naquilo que pode me servir. Porque às vezes as pessoas mais chatas, né, as pessoas mais maldosas, mais agressivas, elas dizem às vezes coisas que a gente pode aproveitar, né? Precisa ter calma para isso e precisa ter uma segurança de que deixa eu ouvir. Em vez de eu ficar aqui só, deixa eu ouvir o que tem aí. Talvez ela tenha razão em alguma coisa. Uhum. Eu acho que esse é um trabalho importante de se fazer, porque a gente é muito pouco preparado para a crítica. A gente fala muito a crítica, mas na hora que ela vem, são outros 500, né? Ninguém gosta. E ninguém gosta mesmo, claro. Não, nem quando você tá preparado é gostoso escutar a crítica. Não, porque é um preparo muito dinâmico. Você está preparado um pouco, mas não muito, depende da situação, né? Mas eu acho importante refletir o que tem nisso que eu posso retirar, né? E foi exatamente essa reflexão que me deu um desconforto de mim mesma, que daí não virou mais sobre a pessoa. E eu falei, nossa, essa parte aqui minha não é legal, não. E não era mais sobre a pessoa. Pois é. Era sobre aquilo que tinha me causado. Mas eu acredito que o narcisista não faça esse link, né? Eu acho que essa autocrítica de se sentir mal, do tipo, sentir inveja. Sentir inveja. Falei um negócio com superioridade. Ixi, fui arrogante. Não foi bom. Essa autocrítica, essa meia-culpa não existe, né? Não, ele até sabe, mas isso não é algo que importa. Ele até sabe, mas ele não faz o link de se arrepender, de fazer a reparação,
né? Se ele faz diferente é porque isso é uma oportunidade de novo para ele confirmar a Mas, superioridade mãe, dele. tem uma coisa com psicopatia, isso? De não… Então, isso é uma pergunta boa, porque às vezes tem uma coisa que beira muito a psicopatia. É que no caso do narcisismo, o narcisista, ele ainda precisa do outro. O outro ainda é uma plateia para ele, uma audiência. O psicopata… Ele realmente não tá nem aí, né? Ele não tem zero de interesse, de empatia, e ele quer você apenas como objeto de gozo dele, entendeu? Ele quer tirar de você o máximo que consegue. O narcisista, ele ainda tem um fiozinho que liga, embora ele não faça muita conexão, mas ele precisa, porque como a identidade dele se constitui muito de fora para dentro, ele precisa do outro. O psicopata não precisa do outro. Aliás, o mundo que precisa dele. Exatamente. Né? Então, ele não tem sentimentos de culpa, de vergonha, empatia, de medo. O narcisista tem. Escondido, mas tem. Essa é uma diferença importante. Que aula, hein, Glê? Nossa, vocês pegaram o caderninho de vocês, anotaram aí pra quem tá escutando a gente, reescuta. Espero que tenha ficado claro. Foi um aulão, acho que tinha que ser aulão do narcisismo, esse tema. Que foi muito esclarecedor, assim, e é muito legal conversar com você, porque você humaniza muito, né? Então não fica aquela coisa do eu sou aqui, você ali. Todos nós somos um pouco, né, de Sim. tudo. E como você falou, algumas pessoas, claro que exacerbam. E essa palavra é difícil da dicção. Exacerbam. Faço me errar, exacerbam. Isso em alguns momentos, e obviamente se tornando um transtorno para seus familiares, para as pessoas. Eu queria terminar o nosso Famosos Conselhos. Muito delícia fazer esses Famosos Conselhos com você, mãe. Amei. Obrigada, filha. Eu queria te perguntar uma dica de um livro, de um podcast, de algum vídeo que você tenha visto que possa, sei lá, ajudar as pessoas que você viu ultimamente. Não te perguntei isso antes, então te peguei despreparada. Não, mas tem um podcast que é de um americano, é do Lewis, agora eu esqueci o sobrenome dele, que ele entrevista a doutora Ramani, que é uma indiana, mas mora nos Estados Unidos. Ela é uma especialista em narcisismo. Ela é excelente. É muito boa. Tem também os livros do Gabor Maté, que é muito interessante, que vale a pena ouvi-lo. E ele fala sobre traumas. Eu acho que vale ouvir os podcasts dele. A internet tem coisas muito boas, né? E tem tem uma brasileira, uma psicóloga brasileira, que ela tem um podcast sobre narcisismo. Eu posso depois até passar para você o nome e você passa aí para as pessoas, que a minha memória não anda muito boa. Então, eu não vou lembrar o nome dela agora. Ela é excelente. Ela é excelente. E tem os livros, por exemplo, o livro do Christoph Lasch, que é um livro de 1979, quem gosta de ler, vale muito a pena, porque a gente vê o assunto do narcisismo sendo delineado lá na década de 70. Muito bom o livro dele, né? E eu acho que basicamente isso. E Famosos Conselhos agora com aulão de inglês. Então encaminhe esse vídeo, né? Esse podcast para quem você quiser, para quem você achar que precisa, com aquela grande indireta maravilhosa. Olha só, querida fulana, escuta aqui. Mas eu acho muito legal a gente ter mais conhecimento sobre o assunto. E na Casa do Saber tem. Na Casa do Saber tem. Na Casa do Saber tem um curso de 4 ou 5 aulas com o Christian Ducker, que ele fala sobre narcisismo. Muito bom, excelente. Vou escrever tudo aqui na bio para vocês se informarem e consumirem esses conteúdos de Glê, além do aulão de Glê aqui, que foi maravilhoso. Mãe, muito obrigada. Obrigada, filha. Por você estar aqui no Famosos Conselhos. Me senti muito à vontade com você aqui. Que maravilhoso bom começar esse projeto com você. Quero dizer que esse projeto começou de um outro fracasso. E aí eu fiz um novo. É isso aí. Você vai continuar na TV? Não. Mas agora eu tô aqui. A gente cai, levanta e recria, né? Não é? Assim é a vida. Assim é a vida. Então estou recriando aqui com a minha criadora. Olha aí, tá vendo? Famosos Conselhos é um podcast apresentado por mim, Mica Rocha, produzido pela Zamunda Studio e desenvolvido em parceria com a Colab Digital. Eu te vejo no próximo episódio.